já decidiu ficar, seja bem-vindo. Amém? Fala com a pessoa que está do seu lado. E aí? Amém. Amém. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Podemos ler? Gênesis capítulo 1, versículo 24, diz assim. Gênesis capítulo 1, versículo 24, não é difícil de achar, é a primeira página da Bíblia. Levi, ajeite aí. 1, 24, diz assim: E disse Deus, produz a terra seres viventes, segundo suas espécies, animais domésticos, répteis, animais selvagens, segundo as suas espécies. Diga comigo, produz a terra seres viventes, segundo as suas espécies. Amém. Versículo 25. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Baixa só um pouquinho. Criou, pois, Deus, versículo 27, criou, pois, Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28, e disse Deus, então Deus, melhor dizendo, os abençoou. Diga comigo, Deus os abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então, qual o resumo da nossa leitura? Deus abençoou aos homens, dizendo, frutificai e multiplicai e enchei a terra. Deus abençoou o homem com estas palavras, frutificai e multiplicai e enchei a terra. Ok? O que nos chama a atenção aqui é que Deus criou todas as coisas e deu ordem a essas coisas para que elas produzissem segundo as suas espécies. No versículo 24 diz, produza a terra seres viventes segundo as suas espécies. Ok, quando Deus criou o homem, ele repetiu o mesmo princípio, a mesma ideia, dizendo, eu os abençoo, dizendo, frutificai e multiplicai. Queridos, o que é bênção? E o que é maldição? Bênção é uma palavra lançada que vai se cumprir. Maldição do mesmo jeito. É uma palavra lançada e esta palavra vai se cumprir. Para você ter ideia do que eu estou dizendo, vocês se lembram daquele episódio em que Jesus estava com fome, foi procurar fruto em uma árvore e não tinha fruto, só tinha folha. Então o Senhor lançou uma palavra dizendo, nunca mais ninguém coma fruto de ti.
E ele seguiu viagem com seus discípulos. No dia seguinte ele retorna. E quando eles retornam, pelo mesmo caminho, os discípulos veem que a árvore secou. E ficaram admirados e disseram: Senhor, a árvore que o Senhor amaldiçoou, secou. O que é maldição? É uma palavra que vai ter o seu cumprimento. O que é bênção? É uma palavra que vai ter o seu cumprimento. Uma para o mal e outra para o bem. Ok? Nesse texto que nós estamos lendo, o Senhor lançou uma bênção. Ele criou o homem e deu uma bênção. E a bênção era: frutifique. Frutifique. Seja fecundo. Seja exuberante. Né? Eu não sei que termos mais nós poderíamos usar. Seja frondoso, seja seja viçoso, né? Não seja aquela árvore seca que só tem espinhos. Na verdade, nós estamos hoje é moda, né? Os cactos, em tudo quanto é canto, agora está surgindo cacto em tudo, né? Lá em casa tem 3 agora, 4. Isso, temos 4 tipos de cactos. Vou fazer um jardim e eles vão estar no meio do jardim. Vai estar no meio do jardim. E tem um cacto que ele é o nome dele é cacto adorador. Essa é a postura dele, né? É o cacto adorador. Todas as vezes que eu olho para ele, para aquele mandacaru, aquilo ali é mandacaru, a gente chama mandacaru lá no interior. Aqui é cacto. Não tem nem graça, cacto, é mandacaru. Com aquela música do Luiz Gonzaga, mandacaru, quando fulora na seca, pois é. É o sinal que a chuva chega no sertão. E a menina, quando enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Ela só pensa em namorar. Isso tem que virar hino na igreja, irmãos, porque... Pois é, ela só pensa em fecundar. Pois bem, então, lá está o cacto adorador, ele é desse jeito. Ele é uma figura de nós. Mas o que eu estou dizendo é que quando Deus criou todas as coisas, Ele ordenou que ele se tornasse frutífero. Não é que você se torne aquela árvore sem folha, sem frutos, secas, no deserto, sem gerar. Não, quando você foi criado, até a ameba que Deus criou, Ele deu um comando para que ela se torne frutífera e produza segundo a sua espécie. Esse não é o rumo da minha pregação hoje. Nós vamos falar hoje sobre a missão da igreja. Nós estamos só começando. Aleluia. E temos poucos minutos, porque hoje o negócio fluiu aqui. Mas eu quero que você entenda, antes da gente começar a falar sobre a missão da igreja, o que a igreja está aqui para fazer o quê? Em especial a igreja Triunfo Glorioso da Fé, o que ela está aqui para fazer o quê? Eu quero que você entenda que há uma declaração da parte de Deus para cada coisa que Ele criou, para que ela produza segundo a sua espécie. Por mais simples que seja o ser que Deus criou, ele tem dentro de si a capacidade, a habilidade, o poder de se tornar produtivo e produzir segundo a sua espécie. Detalhe interessante, produza segundo a sua espécie. Deus não disse para o peixe produzir como se ele fosse um gavião, porque gavião é gavião, peixe é peixe. Então, qual é o nosso grande desafio? É que você se torne você. Estão comigo? É que você se torne você, é que você descubra quem você é e o que Deus pensou a seu respeito, o que Deus te chamou para que você fosse, e você seja somente o que Deus chamou você para ser. A pessoa mais difícil de você se tornar é você mesmo. Imitar é fácil. Copiar é fácil. O difícil é você se tornar quem Deus sonhou que você fosse. Então a bênção, ela está determinada para que você produza segundo a sua
espécie. Não é a espécie do seu irmão, é segundo a sua espécie. Se nós produzirmos segundo a nossa espécie, não haverá soberba, não haverá orgulho, não haverá inveja, não haverá carnalidade, não haverá sentimentos inferiores, porque você simplesmente é você. E igual a você não há, só há você. Só você sabe fazer o que você faz do jeito que você faz. Queridos, é uma coisa interessante, até a nossa voz, ou inclusive a nossa voz, é absolutamente diferente do outro. Você pode conhecer uma pessoa só pelo tom da voz, pelo jeito que ela fala. É muito legal. O sotaque, as manias da voz, se é grave, se é agudo, se é fino, se é engraçado, se é cheio de traquejos. Distingue, a pessoa fala, você é fulano. Porque é único, é exclusivo. Estão comigo? Então veja, todas as coisas que Deus criou, quando Ele criou, Ele lançou uma palavra sobre aquela determinada coisa. Estão comigo? Tudo que Deus criou, se você ler aqui o princípio da criação, no primeiro dia Deus criou isso, no segundo dia Deus criou aquilo, Ele deu ordem para que produzisse segundo a sua espécie. Não segundo a espécie do outro, é segundo a sua espécie. Irmãos, aqui nós temos essa é uma das armadilhas para nós perdermos a graça de Deus sobre nós. É quando não nos tornamos quem nós somos, é uma armadilha. É uma das armadilhas para que a gente não desfrute da graça de Deus, porque a graça vem para você ser você, não para você ser o outro. Estão comigo? O outro deve ser minha inspiração, o outro deve ser alguém que eu olhe, que eu admiro, mas não que eu vá ser igual. No princípio da nossa vida, a gente precisa de pessoas nos sustentando e dizendo como é os primeiros passos, mas depois que aprende os primeiros passos, você solta. E aquela pessoa vai ter que aprender sozinha. E ela vai ter o jeito dela andar, o jeito dela pisar. Tem gente que quando entra dentro de casa só falta derrubar a casa porque as pisadas são muito firmes, é assim, né? Já tem gente que nem levanta os pés. Eu tenho um negócio aqui na igreja. Tem gente que vem com as sandalinhas rasteiras e fica... Principalmente quando a gente está orando. Dia de quarta-feira é um sucesso. Todo mundo orando, aleluia, Jesus, glória a Deus. Aí, o sujeito nem levanta os pés, anda assim, não é? Cada um cria suas manias. Está claro que nós somos chamados para produzir segundo a nossa espécie? E qual é a nossa espécie? Cristo. Em Cristo você foi feito uma nova espécie. Deus voltou a criar. Ele criou no princípio e depois criou Cristo. E em Cristo começou uma nova espécie. Por isso que na Bíblia está escrito, em Cristo nós fomos feitos nova criação. Nova criação, Deus tornou a criar. Nós fomos criados em Cristo para as boas obras. Existe uma categoria especial de pessoas que foram criadas a partir de Jesus Cristo. Não nascido da vontade da carne, não nascido da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Todo aquele que creu, a este deu o poder de se tornar filho. E filho de Deus, não segundo a vontade do homem, não segundo a vontade da mulher, mas de Deus. Uma nova espécie foi criada em Cristo Jesus. Então há uma expectativa em Deus, que essa nova espécie que foi criada em Cristo Jesus. Quem é essa nova espécie? Os que creram em Cristo. Deus chama de uma nova espécie. E como nova espécie, o Senhor tem uma expectativa de que essa espécie produza segundo a sua espécie. E qual é a sua espécie? Cristo. Antes de Jesus morrer, Ele disse para os seus discípulos, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produzirá muitos frutos. De quem que ele estava falando? Dele próprio. Ele era o grão de trigo de Deus. Ele era o pão vivo que desceu do céu. Ele era o alimento dos grandes.
como está escrito na Bíblia. Ele é o pão vivo que desce do céu. Então ele disse, eu sou o trigo de Deus. Se o trigo de Deus caindo na terra, o que foi isso? Deus plantou Jesus na terra. Para quê? Para que se produzisse fruto segundo uma espécie especial. Deus tem uma expectativa de que a terra seja cheia da glória de Deus. E o que é a glória de Deus? Cristo em vós. O que é a glória de Deus? Cristo em vós, a esperança da glória. Então veja, Deus plantou uma semente que é Cristo. E Jesus falou, se eu não morrer, eu fico só. Mas se eu morrer, eu vou ressuscitar. E eu vou produzir muitos frutos, igual a mim. Aleluia. Então, o que eu estou chamando a sua atenção nesse primeiro momento? É que você foi chamado para frutificar. Há uma determinação, há uma lei da parte de Deus. Deus criou você e lançou uma lei. E lançou uma palavra, frutifique. Dentro do seu DNA tem a frutificação. E eu fico zangado com a gente, com a carne e com o diabo. Porque muitas vezes pensamentos negativos vêm sobre nós, mas é muito mesmo. E é aqui onde a coisa nos derruba. É aqui onde a frutificação é minada, é na mente. Dizendo que nós não temos criatividade. Nós? Ou, por exemplo, quando falava de Jesus, dizia, Jesus o Galileu, a pergunta imediata era, pode vir, porventura, alguma coisa boa da Galileia? O que era aquilo? Uma comunidade, uma sociedade que tinha um estigma sobre ela, que tinha um peso sobre ela, dizendo, não há nada de bom que vem de vocês. Entretanto, Deus é tão irônico, que é exatamente dos terrenos inférteis, dos terrenos improváveis, dos terrenos onde só há mazela, dos terrenos onde não há esperança, Deus faz jorrar o seu grão de trigo. Marchando sobre a terra, fazendo a vontade de Deus, e os homens olhando e dizendo, pode vir coisa boa de Galileia? Pode. Pode vir da Galileia, pode vir de Maracanaú. Aleluia! Pode vir do Edmilson Pinheiro. Não é não? Glória a Deus. Então há uma lei. Quando Deus criou você, há uma palavra. Torne-se frutífero. Você compreende? Você concorda comigo que a árvore que Jesus amaldiçoou, secou? Então significa dizer que a árvore que ele abençoou, frutificou. Ou seria a maldição maior do que a bênção? O que está escrito em Gálatas 3,14 é, Cristo se tornou maldito para nos resgatar, nós os que estávamos debaixo da maldição da lei. É por acaso a maldição maior do que a bênção? Nunca. Então se a árvore que Jesus amaldiçoou secou, a árvore que ele abençoou vai frutificar. Há um texto em Isaías, se eu não estou enganado, Isaías 61, que o Senhor pergunta o seguinte, eu que faço a madre, porventura não farei nascer? Isso é uma pergunta retórica. O que Deus está dizendo é, eu faço a madre, eu abro o útero, eu faço ele frutífero. Se eu o fiz para ser fecundo. A palavra de Deus que está sobre nós é frutifique, frutifique. Como? Ele disse, extraordinariamente. Amados, essa é a bênção que está no início da criação e essa é a bênção que foi dada a Abraão. A Bíblia diz que nós fomos tornados filhos de Abraão e herdeiros da promessa. Qual é a bênção de Abraão? Uma delas é, Abraão, torne-se frutífero. Irmãos, isso é uma declaração de Deus. Quando Deus fala algo, a Bíblia fala, não retorna para ele vazio. A palavra que ele disse cumprirá o propósito. A pergunta é, você crê nisso ou você crê em quê?
Se você crê no que Deus diz, há uma palavra de frutificação no seu DNA, esperando que os seus ouvidos ouçam, que você creia e se torne o que Deus chamou você para ser. Ao ponto de que as pessoas olharão para você e dirão: é ele? Aquele? Nossa! O que houve? Há uma palavra. Quando ele me gerou, há uma palavra. Aquilo que Deus criou, ele deu uma palavra dizendo: produza, seja fecundo, segundo a sua espécie. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu fico feliz quanto à minha espécie. Eu fui criado em Cristo Jesus para triunfar gloriosamente por meio da fé. Sou dos que creem, sou dos que avançam, não retrocedo. Sobre mim há uma promessa: prosperarei, transbordarei para a direita, para a esquerda. Todos os dias a sua mente vai ser martelada com pensamentos contrários a estas palavras. A pergunta é: em que palavra vocês crerão? Eu já creio. Como é que é? Eu só creio na palavra do Senhor. Em que palavra vocês crerão? Eu já creio na palavra do Senhor. Ela diz que eu sou suprido, curado, suprido. Cadê o ministério de louvor? Levanta, vaso. Ajuda teu pastor. Vocês estão comigo? Então há um conflito na sua alma, há um conflito na sua mente sobre em que palavra você crê. Porque vai haver guerra aqui. Guerra aqui. É assim desde o princípio. Em que palavra você está crendo? A palavra de Deus é: no seu DNA há uma palavra de frutificação. Outro dia minha esposa estava falando aqui, dizendo: tem pessoas que acham que é burra. Eu não acho. Eu acho que eu sou inteligente. Eu digo: ah, bichona, né? Eu acho que eu sou inteligente. Não, acho não, tenho certeza que eu sou inteligente. Amados, é assim mesmo. É assim mesmo, não é? Fica firme naquilo que você, na palavra que foi dita a seu respeito. Ah, eu não sou criativo, ah, eu não sou isso. Quem falou isso para você? Que voz você está ouvindo? Quando Deus entrou, depois da queda de Adão, Deus entrou no jardim. E o Senhor diz: Adão, onde tu está? Estou escondido. Aí o Senhor pergunta: a quem você ouviu? Simples assim. O Senhor olhou para o comportamento do Adão e disse: você andou ouvindo coisa que não devia ouvir. Alguém falou diferente do que eu disse. Porque o que eu disse foi: o Éden é seu. Tudo é teu. Voz de Cristo e Cristo de Deus. Tudo é vós, tudo é vosso. Voz de Cristo, Cristo de Deus. Quem foi que disse o contrário? A quem você andou ouvindo? Porque não foi isso que eu disse. O Senhor, quando olhou as palavras de Adão, disse: andou ouvindo coisa que não devia. Não foi o que eu disse. Há uma guerra sobre palavras na sua mente. Uma palavra diz: você não pode, você está privado, você está travado, você é isso e aquilo outro. Mas é uma palavra de Deus que dizendo: tudo que eu criei, eu declarei uma palavra: frutifique, segundo a sua espécie. Frutifique como? Muitíssimo. Extraordinariamente. Muquirana, não. Extraordinariamente. Contando moeda, extraordinariamente. Como? Extraordinariamente. Há um texto em 2 Coríntios 9 que o Senhor fala sobre crescer em toda graça. Amados, crescer em toda graça. Se nós crescermos em toda graça, nós vamos ficar cheios da inteira plenitude de Deus. Isso implica dizer que em todas as áreas há prosperidade. Em todas as áreas há prosperidade. Há prosperidade no casamento, há prosperidade nos filhos, há prosperidade nos negócios, há prosperidade nas finanças, há prosperidade no relacionamento com Deus, há prosperidade na unção, há prosperidade no serviço ao reino, há prosperidade, tudo que toca as mãos. Prospera, é árvore frutífera, plantado junto aos ribeiros de Deus. Quando Deus criou uma palavra: eu te criei para frutificar muitíssimo. Amém?
Glória a Deus. Então, fique certo que quando não está havendo frutificação, Deus não está sendo louvado. Olha o que diz João capítulo 15. Olha o que Jesus fala. João capítulo 15, versículo 8. O texto diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como é que Deus é glorificado? Quando você é árvore frondosa. Quando em todos os compartimentos da sua vida, a redenção de Deus entrou e resgatou. Nos recônditos mais profundos da alma, o Evangelho entrou e o frutificar de Deus chegou. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Árvore raquítica não está glorificando o Senhor. Ela glorifica o Senhor quando ela se torna viçosa, quando ela se torna exuberante, quando ela se torna frutífero. Porque o Senhor disse, isso é característica de árvore plantada junto aos ribeiros de Deus. Amém? Esse é um dos segredos, ou melhor dizendo, é o maior segredo da frutificação, é habitar nos ribeiros de Deus. Isso fala de quê? Fala de intimidade, né, queridos? Se alguém tiver uma explicação melhor para os ribeiros de Deus, apresente, porque eu só consigo enxergar isso. Bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Intimidade com a palavra vai me levar à intimidade com o Senhor, vai me levar a habitar no rio de Deus, onde as águas são perenes, onde as águas são contínuas, e elas continuamente, elas saciam a minha alma. Vocês se lembram outra figura que Jesus usa em Salmo 23? O salmista usa em Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Ele de nada tenho falta. O que é isso? Frutificação. O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Ele me faz deitar em pastos verdes. Isto é frutificação, isso é prosperidade. Depois ele diz, ele me faz deitar em pasto verdejante e me leva a águas de descanso. Rios de Deus. Ok? Então, veja, Jesus está falando aqui, eu sou a videira verdadeira, João capítulo 15, toda vara em mim que não dá fruto o Pai corta, e toda vara que dá fruto ele limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Qual é o segredo para nós nos tornarmos frutíferos? Está unidos a Jesus. Ele é a videira, e eu sou o quê? O galho. Se o galho ficar separado da videira, vai produzir fruto? Mas se o galho estiver na videira, tudo que correr pela videira vai se estender para os galhos. É possível ser infrutífero? A mesma seiva que corre sobre Jesus, ele estende para os galhos. A mesma. Por quê? Porque é a mesma espécie. Produza fruto segundo a sua espécie. Qual é a minha espécie? A mesma espécie de Jesus. A mesma seiva que corre nele se estende para os meus ramos. Aí você vai chegar no seu trabalho e dizer, não, pastor, eu me acho muito burro. Pois bem, qual a palavra você vai crer? O que a Bíblia diz é que Daniel se tornou 10 vezes mais sábio do que os seus colegas. O que é isso? Árvore frutífera. Qual era a distinção de Daniel? Daniel orava pela manhã, orava meio-dia, orava à noite. Uma vez ao mês, todos os dias. Isso era um hábito tão forte em Daniel, que quando os inimigos dele não conseguiram pegá-lo em falta em nada, eles disseram, tem algo que Daniel não abre mão. É do seu Deus.
Então nós vamos armar armadilha no que se refere à vida de oração dele. E Daniel foi pego em falta, porque Daniel disse, qualquer coisa eu desisto. Mas a minha intimidade com aquele que me rejuvenesce, com aquele que me faz prosperar, com aquele que traz o frutificar, eu não vou cortar. E Daniel continuou. E vocês se lembram que por causa disso, Daniel foi jogado na cova dos leões. Agora eu estou equivocado. Foi cova dos leões ou foi fornalha de fogo? Não estou certo. Olha aí, teólogos de plantão. Ah, verdade. Estão comigo? Foi jogado no leão, para os leões. Mas algo aconteceu que os leões não gostam de cheiro de oração. Leão gosta de cheiro de carne. Não é cheiro de quem ora. Estão comigo? Qual é o fundamento para nós nos tornarmos frutíferos? Intimidade com Jesus. Se você estiver em mim, você vai ser frutífero. A mesma seiva que corre por mim é a seiva que vai correr para os seus galhos. Daniel orava de manhã, de tarde e de noite, ininterruptamente todos os dias. E por causa disso foi jogado na cova dos leões. Mas na cova dos leões, o Senhor enviou o seu anjo. E o pessoal exageram, colocando algumas imagens de Daniel deitado aqui na coxa do leão. O pessoal viaja. Eu não sei se Daniel fez isso, mas o pessoal diz que sim. Você está entendido até aqui que há uma palavra da parte de Deus para você se tornar frutífero? E que qualquer coisa fora disso é uma anomalia. Você sabe o que é anomalia? Qualquer coisa fora da frutificação é anomalia. Deus deu 2 ordens para Adão. Guarde o jardim, e cultive o jardim. Guarde o jardim e cultive o jardim. Eu imagino que Adão devia passear pelo jardim. E se ele encontrasse uma mangueira, devia ter mangueira lá naquele tempo. Porque, fruta magnífica. Há quem diga que não foi maçã, a fruta da serpente, foi manga. Então vocês imaginem que Adão estava andando no jardim e lá estava uma mangueira com manga raquítica. E Adão olha para aquilo e diz, isso é anomalia. Não foi criado para ser assim. Quando Deus criou, ele disse, produza segundo a sua espécie. Se a sua espécie é manga desse tamanho, você vai produzir manga desse tamanho. Se a sua espécie é acerola desse tamanho, você não vai produzir desse tamanho. Você vai produzir do tamanho que tem que ser, segundo a sua espécie. Entretanto, não é porque é menor que é inferior. Porque a acerolazinha, pequena que seja, riquíssima em vitaminas. Estão comigo? Então Deus diz, produza segundo a sua espécie. Se isso acontecer, cumpriu o propósito. Então quando Adão via que algo estava fora daquilo que Deus criou para ser, qual era a função de Adão? Guarde. Proteja. Se é anomalia, fale, para que aquilo que Deus disse que seria, seja. É sua função. Vocês imaginem o que é isso, queridos? É por isso que Jesus falou, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e se estabeleça a tua vontade aqui na terra como é no céu. Quem que Deus vai usar na terra para fazer da terra o céu? Aqueles que foram criados segundo a espécie de Cristo, que é o Adão de Deus da atualidade. O Adão que vai guardar o jardim e dizer, isso é anomalia, seja como Deus disse que tem que ser.
e reafirmar a bênção que está no princípio, a palavra que foi liberada para executar a sua função. Glória a Deus. Acabou-se o tempo na nossa introdução. Qual é a missão da igreja? Primeira, seja frutífero. Seja frutífero. Eu ainda tenho 6 minutos, deixa eu dizer para você aqui. Venham para cá, Ministério do Louvor. Queridos, por que é importante a gente conversar sobre a missão da igreja? Uma coisa só é criada se tiver um objetivo. Deus não cria algo para depois perguntar para que serve. Vocês estão comigo? Se algo é criado, há um propósito, há uma missão para aquele objeto. O Miles Monroe, ele apresenta da seguinte situação, a seguinte figura. Quando alguém criou um martelo, ele não criou o martelo e depois foi lá para a construção perguntar: para que será que serve isso, pedreiro? Não é verdade? É sem sentido, não é não? A indústria criou um martelo e depois que criou um martelo, um pedaço de ferro com um gancho, uma ponta de um lado e um gancho do outro e um cabo de madeira. Aí eles criaram aquilo e disseram: mas para que serve? Não, eles não fizeram isso. O que eles fizeram? Eles foram na construção e viram que o pedreiro estava batendo o prego com a colher de pedreiro. Bem fininha. Você imagina uma situação dessa? Não. O cara foi lá, observou os pedreiros trabalhando. O pedreiro pegava uma pedra para pregar aqui o prego. E para arrancar, pega ali a faca de cozinha. Tenta arrancar. O fabricante foi lá e observou. E então o fabricante foi para o seu laboratório e disse: eu vou criar um objeto para resolver esse problema do fabricante, né, do pedreiro. Quando o fabricante chegou com o martelo, o pedreiro disse: para que serve? O fabricante explicou: quando você for pregar um prego, experimente usar essa ponta. Quando você quiser arrancar, use essa outra. E o pedreiro usou e disse: nossa, fantástico, magnífico. Qual é a missão da igreja? Quando Deus pensou na igreja, Ele olhou para a terra e disse: tem muita gente aqui pregando prego com colher de pedreiro e arrancando prego com faca de cozinha. Então Deus pensou: vou criar a igreja. Então a igreja, ela foi criada com uma missão. E se eu pudesse resumir em poucas palavras o que é a missão da igreja, a missão da igreja, em resumo, é: obedeça e ensine a obedecer. Se a gente pudesse colocar o nome da igreja aqui e embaixo, qual é a nossa missão? Obedeça e ensine a obedecer. Se nós fizermos isso, nós cumpriremos o propósito para o qual a igreja foi criada. Uma outra pessoa chegou para mim e disse: pastor, eu não sei nem por onde que eu me torno útil na igreja, eu não sei nem por onde começar. Eu vou te ajudar nisso. Como é que eu me introduzo na igreja? Como é que eu me torno frutífero na igreja? Como é que eu me torno parte da missão da igreja? A missão da igreja não é salvar jumento atropelado na pista. A missão da igreja é salvar homens que foram atropelados pelo cão, sei lá pelo que, pela vida, pelas mágoas, pelos sofrimentos, pelas dores, pela existência, pelas mazelas, foram atropelados. E o que a igreja está fazendo? A igreja veio para salvar esses homens. E quem são esses homens?
nada mais, nada menos do que pessoas pelas quais Jesus veio e morreu por elas. Há uma busca nos seres humanos por coisas. E há uma busca no coração de Deus por pessoas. Estão comigo? A riqueza de uma empresa são seus funcionários, não são as coisas que ela tem. A grande ilusão dos empresários é pensar que o seu patrimônio são as suas máquinas. Não são. Nunca será. A verdadeira riqueza são pessoas. Sempre será. Eu era jovenzinho trabalhando nessas indústrias, eu lia revistas. E uma delas eu encontrei um artigo que falava sobre isso naquele tempo. E naquela época os peões das empresas eram tratados feito animais. Parecia que tinha só trocado a senzala por um chão de fábrica. E tinha tudo, o capataz, que é o supervisor, não é? O dono da casa grande, que é o patrão. E assim tinha lá, toda a sequenciazinha bonitinha. E os empresários achavam que a sua grande riqueza eram suas máquinas. Mas você vai ver que não é. Quando Abraão voltava da matança dos reis, ele venceu a luta, a peleja, porque o seu sobrinho tinha sido sequestrado. E Abraão foi resgatar o seu sobrinho dos reis que tomaram o seu sobrinho de assalto. O sobrinho e a família dele completa. E Abraão venceu os 5 reis. E no retorno, Abraão voltou muitíssimo rico, além do que já era. Porque todos os despojos dos reis agora eram dele. Então teve um rei chamado rei de Sodoma e Gomorra, que é as 2 cidades, símbolo das cidades mais pecadoras da face da terra, Sodoma e Gomorra. O rei dessa cidade veio a Abraão e disse: Abraão, pega tudo, mas nos dá as pessoas. Abraão disse não. Há uma estratégia nisso. Quando Moisés estava falando com o faraó, seguindo a ordem de Deus, dizendo, deixa meu povo ir, e faraó não deixava. E Deus enviava praga, faraó endurecia o coração. Deus enviava praga, faraó endurecia o coração. Chegou uma vez que faraó disse: quer saber, eu vou fazer um acordo com Moisés. Disse: Moisés, leva o que você quiser, mas deixa as pessoas. Moisés: não tem acordo. Eu não vou ficar com os negócios, eu quero pessoas. Moisés veio uma segunda vez. Ele disse: tá bom, leva as pessoas, mas nos dê as crianças. Moisés diz: nem a unha de uma vaca vai ficar aqui. Nossa, não, vamos levar tudo. Vamos levar nossos velhos, vamos levar nossos homens, vamos levar nossas mulheres, vamos levar nossas crianças. Nós vamos adorar a Deus no deserto. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que sempre a estratégia do diabo é: foque nas coisas. E a estratégia de Deus é: foque nas pessoas. Eles são os meus tesouros. Eles são a minha herança. Eles são a minha herança. Qual é a riqueza da igreja? Você. Quando nós tivermos muitos patrimônios, quando nós tivermos o espaço TGF 10.000, complexo TGF, obrigado, é isso aí mesmo. A palavra é essa, complexo TGF 10.000. Diz a irmã Selma que vai ter até prédios. Para os irmãos amanhecer o dia e dizer: aí, lá da janela mesmo. Aí quando for na hora de fazer o culto, é só tocar lá o sininho, todo mundo: é hora de adorar, vamos lá, negrada. Aí sai todo mundo dos prédios. Isso é a irmã Selma sonhando. A irmã Selma disse que é assim. Ter faculdade lá dentro, né, irmã Selma? Mercantil, shopping, Jesus Cristo. Pois bem,
É a cidade TGF, é o complexo. Vai ter Lagoa TGF, é tudo. Então imagine no tempo que nós vamos ter muitos bens. Qual é a riqueza da igreja? As pessoas. Amém? As pessoas. Foram as pessoas que trouxeram Jesus dos céus à terra, comprando-os para si mesmo, com seu próprio sangue. E Ele nos deu uma palavra, Ele nos deu um comando, Ele nos deu uma ordem. E qual era a ordem? Vá e os reconcilie com Deus. Jesus morreu por eles, agora disse, agora vá e os reconcilie com Deus. Torne-se frutífero no reino de Deus. Se envolva cuidando de pessoas, pastoreando pessoas. Pastor, como é que eu faço para ser útil nessa igreja? Se torne líder de célula. Deseje liderar célula. Pastor, eu não sei. Eu fui visitar uma igreja, a Igreja Batista da Tenda, ali no Anel Viário. E o pastor chamou lá à frente um senhor recém-convertido. Tinha acabado de se converter o homem. Não sabia nem falar direito Jesus. Eu acho que ele falava e ainda se benzia. Sabia nem falar direito. E sabe o que ele estava fazendo? Reunindo um grupo de pessoas na sua casa. E começando uma célula. Discipulando os seus vizinhos e os seus amigos. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Pastor, eu quero ser útil, eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo na terra. Torne-se líder de célula. Torne-se discipulador. Se envolva na vida das pessoas para ajudá-las a crescer e avançar em Deus. Sabe o que acontece? Quando nós cuidamos dos outros, há uma graça que vem sobre nós. Há uma graça que vem sobre nós. Sabe quando é que nós não frutificamos? Quando nós deixamos de cuidar. Mas quando nós começamos a cuidar, mesmo a seiva que vem do grande pastor passa para os ramos, para os galhos, para apacentar os outros rebanhos. Há uma torneira aberta quando você se dispõe a saciar a sede dos outros. Irmãos, Deus tem projeto com pessoas. Escute o que eu vou dizer para você. Nós estamos só começando falando sobre a missão da igreja. O que nós estamos aqui para fazer o quê? Passando esse sábado, essa sexta-feira agora, na outra, estão acompanhando o raciocínio? Nós vamos fazer aqui uma conferência do Ministério Infantil. Essa conferência é para toda igreja. Estão comigo? Pastor, qual é o objetivo? É que a gente acorde para as crianças. A gente estava chamando o pastor, convidando um pastor que é professor da APEC. A APEC é a Associação Pró-Evangelização de Crianças. Já tem acho que mais de 80 anos. Trabalhando só com evangelização de crianças. 3 pessoas da igreja fizeram um curso recente agora. Terminaram o curso recente na APEC, 1 ano, estudando sobre como ganhar crianças para Jesus e como cuidar delas. É um ministério. Não é uma salinha. As crianças precisam de salvação. Não é quando a gente estraga com a adulto que a gente precisa de salvação. A gente precisa de salvação quando criança. Ensina a criança o caminho que deve andar. Quando ela crescer, não vai se desviar. É a base, querido. Jesus fala, se você cuidar dos pequeninos. Como é que ele diz? Cuide dos pequeninos, porque deles é o reino. Cuide deles. Ai daquele, disse Jesus, que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. E quantos de nós não fazemos os pequeninos tropeçar? Somos escândalos para os pequeninos, não pastoreamos os pequeninos, não conduzimos no caminho de Deus. A gente é como se criança não existisse. Criança é o reino de Deus. Então nós vamos ter uma conferência. Para quê?
porque só existe algumas pessoazinhas trabalhando lá na sala infantil. Nós não queremos aquela casinha das crianças. Vocês vão ver, nós vamos falar aqui, nós queremos o espaço TGF de criança, para 200 crianças. É maior do que isso aqui. Isso aqui cabe 150 pessoas, é maior do que isso, só a igreja de criança. Eita, botar para quebrar, Jesus, aleluia! Um monte de vaso cheio de palavra de Deus, dizendo: frutifica, eu te fiz para frutificar. Há uma palavra, há um comando dentro de você. Quando eu te fiz, frutifica, está dentro. A semente está em depósito. As crianças correm para a célula e a gente diz: está atrapalhando. Bota para ali, para o cantinho. As crianças desejando Deus e querendo Deus. Existem casas que os pastores de casa são as crianças, dizendo: vamos papai, mamãe para a igreja, mamãe. Vamos mamãe, papai para a igreja. Papai e mamãe, vocês precisam de Jesus, vocês estão brigando muito. As crianças clamando por Deus, desejando Deus, desejando consertar a família, trazer a família para Deus. E os pais, que? Nem ligando. Vamos ter uma conferência aqui. Eu quero a igreja em peso. Todos fazendo a conferência. E quando o seu coração se acender e disser: pastor, é isso que eu quero. Criança vai dar trabalho? Depende de como você vê. Uma coisa eu sei, que quando o coração é cheio do amor daquele que as ama, oh meu amigo, você vai amá-las, você vai desejá-las, você vai dar vida por elas, você vai brigar por elas. Deus encontrou isso no coração da minha filha. A minha filha trabalha no departamento infantil. E ai daquele. Às vezes eu tenho medo dela sair no tapa com alguns pais. Porque ela repreende mesmo. Eu digo, brinquedo não, irmão. Ela bota é para quebrar. Não sei, teve uma irmã aqui. Teve uma irmã aqui que ficou chateado com ela. E foi muito legal, porque depois a irmã foi se reconciliar. Porque ela tinha... Eu não me lembro qual foi a situação, mas ela foi dizer para a mãezinha como que ela tinha que educar o filhinho dela. Porque o filhinho dela é assim, faz isso e isso aquilo. Só que minha filha é uma adolescente, tem 20 anos, né? Está saindo da adolescência. E a mãezinha ficou assim: mas eu sou mãe de... já tenho... E ela está me dizendo como fazer. Quando foi dias depois, a mãezinha veio e pediu perdão, dizendo: você está certo. Existe um zelo, querido, existe uma unção pastoral. Desalinhamento do coração dos pais com relação aos filhos vai desembocar na salinha com certeza. Nós precisamos vir para essa conferência de crianças. Por quê? Porque se os pais não discipularem os seus filhos em casa, a salinha não vai dar conta. O pastoreio das crianças acontece em casa. Culto doméstico. E nós vamos ter um projeto de pais discipulando os seus filhos. Com acompanhamento e formulário e tudo. Você vai ver, deixa acontecer essa conferência para você ver. Irmãos, a nossa primeira igreja é aonde? Dentro de casa. Depois que eu estiver fazendo com os meus filhos, eu vou fazer com os filhos de quem? Dos outros. Porque tem criancinhas nas ruas sendo aliciado para outras coisas, perversas e más. Mas elas poderiam estar sendo pastoreadas e cuidadas por almas que entenderam que Jesus morreu por elas. Que Jesus as ama. Meu Deus. Tem uma irmã na África chamada
Eide Becker, ministério lindo. Ela foi chamada adolescente. Escute o que eu estou falando para você. Deus chama adolescentes, Deus chama crianças. O ministério que Deus tem na sua vida começou quando você era criança. Essa mulher, no dia que ela se converteu, o Senhor a chamou para ser missionária. Veio tudo junto. Pá! Demorou uns 17 anos, mas quando veio com força, veio com tudo. Ela foi para a África cuidar das crianças lá. Tinha 300. Chegou a ter 300 crianças. E ela estava esgotada, exaurida, dizendo para Deus: eu não aguento mais. Disse para o marido: eu desisto. E para completar, ela ficou doente também, tinha uma série de problemas. O marido dela, tranquilo e calmo, trouxe ela para casa, para os Estados Unidos, se eu não estou enganado, ou era Canadá, não me lembro. O fato é que eles foram para um culto. E lá no culto, o Senhor começou a usar o ministro de louvor. E começou a falar sobre uma missionária cansada. Porque tinha 300 crianças. E disse que num certo momento o poder de Deus veio sobre ela com uma força tão violenta. Ela, quando o poder de Deus veio sobre ela, ela passou como se fosse uma semana sem ter mais domínio do seu corpo, sem força, sendo levado, carregado pelas pessoas. E numa dessas, ela viu o Senhor Jesus metendo a mão nele, aqui arrancando o seu próprio corpo e entregando a ela. E disse: alimente-os. Alimente-os com o meu corpo. Rapaz, ela disse: eu não aguento mais 300. Mas ela disse que quando olhou nos olhos de Jesus e só viu piscinas de amor eterno, piscinas, entenda aí a figura. Ela disse: é impossível dizer não para ele. Quando você enxerga a profundidade do seu amor, impossível dizer não. E depois disso o Senhor disse: você terá milhares. A última notícia que eu tive, ela está com 10 mil de 300. Muitas crianças, muitas crianças, muitas crianças, muitas crianças. Então, queridos, qual é a missão da igreja? Seja frutífero, segundo a sua espécie. E qual é a sua espécie? Cristo. Ele é a semente que Deus plantou para gerar muitos frutos, segundo a espécie dele. Então há uma palavra de bênção sobre você, para você se tornar frutífero. Estão comigo? Então, passando essa sexta que vem, na outra, nós vamos ter uma conferência de crianças, sexta, sábado, domingo de manhã, e vamos encerrar domingo à noite com o culto da família. O culto da família, você vai trazer os seus familiares, cachorro, periquito, papagaio. Inclusive, tudo, você vai trazer a sua família. Você vai dizer: papai, mamãe, titio, hoje é o culto da família na minha igreja. E eu quero que você vá. Hoje é um culto especial para esse grande projeto que é a família. Nós vamos viver dias lindos, sexta, sábado e domingo, pregando sobre o ministério infantil, a importância dele, a necessidade dele na igreja e na sociedade. E no domingo, culto da família. A gente vai encher esse lugar aqui de papai, de mamãe, de titio, e Deus vai tocar o coração deles, porque uma onda começou através de você. A promessa de Deus de que você é frutífero e muitíssimo frutífero está valendo. Desperta essa palavra dentro de você. Quando você nasceu, Deus soprou no seu ouvido dizendo: você é frutífero. 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 Você é criativo. Você é
capaz, você é competente. O que era aquilo? Era Deus cravando no seu espírito, no seu DNA, quem Ele criou para você ser. Voe, torne-se quem você foi chamado para ser. Seja você único, singular, do jeito que você é. Há uma graça liberada para você ser quem você foi chamado para ser. Que o Senhor vos abençoe. Amém.